Salve, mano, aqui que tá falando é o Mano, é galera, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, trazendo um vídeo de resumo, né, de Trailer Bark, né. A quinta, eu acho que é quinta, eu imagino que seja a quinta saga de One Piece. Eu tava realmente maratonando One Piece esses dias e esse foi um dos motivos de eu ter passado tanto tempo sem trazer vídeo. E também um pouco de preguiça também, né. Mas maratonando One Piece também é um dos motivos. Mas enfim, né. Assim, muita gente fala que o verdadeiro início de One Piece começa em Water 7, né, velho? Só que eu não achei isso, eu acho que o verdadeiro início de One Piece começa agora em Trailer Bark. E embora não seja um arco tão grande que nem os outros, né? Trailer Bark pra mim também foi um dos melhores arcos de One Piece. Não sei nem se eu consigo colocar ele em primeiro lugar, sabe? Mas eu sei que foi um arco muito bom. E seguinte, né? Da parte de introdução mesmo, eu já falei o que tinha que falar. Agora é só ir pro resumo mesmo. Então, velho, já vai deixando o like e inscrevendo no canal, passa o server do Discord. Então é isso, bora pro vídeo. E ó, se inscreva no canal, velho, porque é o seguinte, eu já falei no vídeo passado, mas a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. E também a maior parte das pessoas que são inscritas no canal também não assistem os vídeos. Então se inscreve no canal, de qualquer jeito. Então é isso, e bora pro vídeo. E assim como qualquer saga de One Piece, né? Trailer Bark já começa com vários arcos fillers, pra assim chegar na parte canônica mesmo. E assim, no caso, né, como a gente quer falar de Trailer Bark, né? Então a gente vai falar da parte canônica. E assim, o anime começa com o pessoal lá no barco, né? No Thousand Sunny, que é o novo barco deles. Que eles estão indo para a Ilha dos Homem-Peixes, né? Que eles estavam querendo ir porque, não sei porque eles queriam ir. E no meio do caminho eles acham um barril com comida e tudo. Que tipo, era pra ser uma oferenda pra algum deus e coisa assim. E os depois de palha pegam e abrem mesmo assim, porque eles são vida louca mesmo. Só que quando eles abrem, era basicamente, não era comida nem nada que tinha lá, era um sinalizador. E o barril ele joga um sinalizador pro céu. Em outras palavras, agora os chapéus de palha estão sendo rastreados por alguém que mandou esse barril. E tipo, eles começam a se lembrar que mais ou menos naquela parte que eles estão, tinha chance deles encontrarem a lenda de um navio fantasma, que todo mundo que chega perto dele nunca mais aparece em canto nenhum. E tipo, foi só eles começarem a falar isso que do nada começou a chegar uma névoa escura ao redor deles. E aparece um navio gigante todo quebrado do lado deles. E foi massa que esse navio foi passando e tinha uma caveira sentada olhando pra eles, né? E o Luffy, retardado do jeito que ele é, decide ir lá naquele navio. E vai ele e mais um pessoal lá, né? Ele sobe no navio e já encontra aquela caveira que tava sentada lá. E coincidentemente aquela caveira tinha vida, né? E o nome daquela caveira era Brook. Que esse personagem é muito da hora. Eu adoro até aquela risadinha que ele faz que eu não consigo imitar, velho. E tipo, ele é uma caveira viva porque basicamente ele tem uma Akuma no Mi que é Yomi Yomi no Mi, eu acho que é o nome dela. E basicamente faz ele de ressuscitar, né? E tipo, a história dele que ele conta, eu não vou entrar em muitos detalhes porque tipo, flashback em One Piece é mais longo que flashback em Naruto, só não é mais longo que os fillers. E tipo, basicamente a história é que ele tinha uma tripulação e tal, só que aí um dia a tripulação inteira dele morreu naquele barco. E o Brook também, só que como ele tinha aquela como nome de ressuscitar, a alma dele voltou pra terra. Mas enfim, o que importa é que ele tá vivo, né? Mesmo estando morto. E tipo, o Luffy, ele adorou esse esqueleto, eu também, né? Ele adorou o Brook e pra ele ser o companheiro do Luffy. E tipo, o Brook só olha para o Luffy e fala: beleza. Tipo, só isso, não foi que nem os outros companheiros dele que ficaram dizendo, não vou. Não, o Brook ele só foi. E pronto, agora o Brook é um companheiro de chapéu de palha. E agora ele vai ser um músico. E beleza, o Brook ele vai pra tripulação lá e fica lá no barco, no Thousand Sunny, conversando com o pessoal e tal. E tipo, o Brook ele conta algumas coisas sobre ele, né? E uma dessas coisas é que o Brook não tem sombra. Ele tem um motivo pra ele não ter sombra. É que um dia ele chegou num lugar, num navio chamado Trailer Bark. E o capitão, né, Gekko Moria, aquele Shichibukai, ele roubou a sombra do Brook. E tipo, por causa disso ele não pode ir pra luz do sol. Em outras palavras, mesmo que ele seja mesmo chapéu de palha, iria ficar meio ruinzinho pra ele, né? E o Luffy, ele fica querendo, né, ir pra esse tal de Trailer Bark pra pegar a sombra do Brook de volta. Porque também, desde East Blue tá pedindo música agora que consegue não pode ir porque ele é fraco contra a luz do sol, né? Agora não, o Luffy ele vai pra Trailer Bark de qualquer jeito. O problema é que eles não precisaram nem perguntar pro Brook onde é que fica. Eles começam a acontecer umas coisas estranhas no navio deles, velho. Porque tipo, coisa começa a se mexer do nada, porta começa a abrir e fechar, uma hora ele vê até um fantasma lá.
E quando eles saem do navio, eles estão num campo totalmente diferente, com a névoa roxa e tal, e umas paredes ao redor dele. E sim, eles chegaram em Trailerberg. E Trailerberg era aquele navio que tava rastreando o Luffy, que soltou o barril e tal. E agora o Luffy, né, tipo, já tá em Trailerberg, aproveitar agora. E onde esse Gekko Moria tá, dar um soco na cara dele, pegar a sombra do Brook e voltar e pronto. Ir pra Ilha dos Homem-Peixes. Aí, seguinte, a Nami, o Zop e o Chopper, eles experimentam, né, uma das funções do Thousand Sunny, que tipo é a função daquela, meio que uma lancha que eles têm, que é basicamente uma lancha, só que com a cabeça do Mary. Então é basicamente, eles chamam de Mini Mary, porque é basicamente isso que ele é, um Mini Mary. E a Nami, o Zop e o Chopper, eles sobem no Mini Mary e vão dar uma volta lá, né, num rio que tem, um mar que tem Trailerberg, mas acabam caindo numa teia de aranha, e nisso eles acabam caindo em Trailerberg e tal. E aí, tipo, Trailerberg é basicamente uma ilha zumbi. E você pegou os 3 membros mais corajosos do Chapéu de Palha. Mas enfim, o Chapéu de Palha, eles ficam esperando, né, a Nami e o pessoal voltar. Mas eles demoram bastante, então eles decidem ir até Trailerberg. Mas agora voltando, né, pra Nami, o Zop e o Chopper, que praticamente eu acho que é a primeira metade inteira de Trailerberg, eles que vão ser o centro das atenções. E seguinte, eles ficam andando pro Trailerberg, acontece um monte de coisa, e eles têm que fugir, e depois se encontram aquele gordão, que era pra ser um morcego, mas pra mim tá parecendo mais um porco, que leva eles de carruagem até uma mansão, que é onde estaria o Hogback, né? O Dr. Hogback, que é basicamente o ídolo do Chopper, que é basicamente um médico que era muito famoso, só que do nada ele sumiu. Na verdade, aí o Chopper descobre que ele não sumiu, ele foi parar em Trailerberg para ajudar zumbis. E chegando na mansão, eles já encontram lá, né, o Hogback e a Shinra e tal. E tipo, o Hogback, eles servem uma janta pra eles, né, sem pratos, óbvio, né. E eles comem lá e tal, eles estão mal felizes. Mas no final eles descobrem que é uma armadilha, aquela mansão. E começa a acontecer mais um monte de coisa estranha. Os quadros começam a se mexer, as pessoas que estão no quadro saem dos quadros e vão atacar o pessoal lá. E tentando fugir dessa coisa toda, eles acabam achando uma passagem secreta que leva até meio que uma sala do Hogback, né? Uma área, na verdade, porque são vários quartos do Hogback. Mas aí, beleza, né? Eles vão lá pra um outro quarto, que é onde tá o laboratório do Hogback e tal. Que ele tá fazendo uns zumbis e tal, e é lá que eles encontram o Samurai Zumbi. E esse Samurai Zumbi, ele é muito bom. Eu adorei ele, porque ele veio lá do país de Wano, que vai ser uma coisa que a gente vai precisar saber muito daqui a alguns arcos, né? E tipo, esse Samurai Zumbi, ele é basicamente o Brook. E tirando a aparência, ele é quase todo o Brook. Ele ri como o Brook, fala como o Brook, age como o Brook. Ele dá até aquela risadinha do Brook, que eu não sei como é que imitar. Ou não sei, a edição, bota aí a risada do Brook aí. Se vira aí pra achar a risada dele e bota na edição. Aí o Samurai Zumbi, ele basicamente sola todo mundo lá. Os 3, né, a Nami, o Zop e o Chopper. Porque a regra de One Piece é, se tem espada, ele sola. E o Samurai Zumbi bota os 3 lá num caixão e vai levar eles até um outro lugar lá, que é o lugar da Perona. E assim, voltando pro Chapéu de Palha, eles entram em Trailerberg e tal. E é lá que eles descobrem a história do lugar, né, que o Gekko Moria, que o Trailerberg não era uma ilha, ao contrário do que eles achavam, na verdade um navio, só que bem grande aquele navio. E que tipo, tem aqueles caras lá, que uns velhos machucados, que contam pro Luffy que tipo, o Moriarty roubou a sombra deles e tal, com aquela Akuma no Mi. E o Luffy, ele quer salvar todo mundo lá e tal, porque Luffy é protagonista de Shonen e Shonen é assim. Enfim, agora eles vão até a mansão, né? E eles têm que enfrentar quase a mesma coisa que a Nami e o Zop e Chopper enfrentaram. Os 3 enfrentaram, né? E o Zoro e o Sanji, eles se separam, né? E eles acabam sendo capturados e, tipo, as sombras deles acabam sendo roubadas. E quando a sombra de alguém é roubada, eles ficam uns dias desacordados. E o pessoal que sobrou, 2 no caso, né? A Frank e a Robin. E o Luffy, eles têm que ir lutar contra uns zumbis lá, que são meio que os chefes, os generais zumbis, que são os zumbis que são mais fortes que o normal. Mas o Luffy, ele também é capturado e levado até o Moriá pra roubarem a sombra dele. E o Frank e a Robin até vão lá salvar. Só que aparece aquele macaco-aranha, literalmente, e luta contra o Frank e a Robin. Mas beleza, quando eles parecem que não tem mais salvação, quem aparece pra ajudar lá? O Brook. E aparentemente naquela situação o Brook era o que mais podia ajudar.
Porque ele sabe a fraqueza dos zumbis e a história lá de Trailer Park, né? A história verdadeira. Tipo, a fraqueza dos zumbis é sal. Até eu entendi sal porque é sal do mar, né? E tipo, a fraqueza dos ares da Akuma no Mi, que anula os efeitos da Akuma no Mi também, é sal. Então, mas o que realmente importa, né? É que o Brook, ele tem um sonho, né? Que ele quer dar a volta na Grand Line, ou simplesmente voltar dali mesmo para o início da Grand Line. Porque no início da Grand Line, a tripulação dele deixou um companheiro lá. Porque eles não podiam mais deixar o companheiro dele lá com a tripulação, porque ele era um animal e não ia dar pra carregar ele. E foi que ele disse o nome do companheiro dele que eu me lembrei que sim, eu já ouvi essa história em algum canto. E o companheiro dele é a Labum, aquela baleia que apareceu lá no arco de Alabasta, no iniciozinho da Grand Line mesmo. Mas enfim, né? Agora o Frank e a Robin vão até a sala do Gekko Moria pra pegar o Luffy, pessoal. E é lá que eles encontram os 4 líderes, né, de Trailer Park. O Gekko Moria, claro, que é o líder dos líderes. E os líderes inferiores, que é o Hogback, que é o cara que cria zumbis. O Absalom, que é o cara que ele meio que comanda os zumbis. E a Perona, que é a que comanda os zumbis híbridos, né, que é tipo aqueles Cerberus. Mas ainda assim eles conseguem roubar a sombra do Luffy. E que tipo, basicamente o plano do Gekko Moria era, tipo, ele queria, assim como o Luffy, ser o rei dos piratas. E por isso ele tem um plano de criar um exército zumbi com a Akuma no Mi dele, pra ficar, tipo, mais fácil deles, tipo, vencer qualquer batalha, né? Uma estratégia boa, eu confesso. E, tipo, o zumbi do Luffy, né? Que ia usar a sombra do Luffy, era basicamente um dos últimos que o Gekko Moria queria. O zumbi número 900, se não me engano. Era 900. Que seria o zumbi especial. Que seria o mais forte, disparado mais forte dos zumbis. Que ele conseguiria vencer todos os zumbis de Trailer Park juntos. Esse zumbi era o OZ, velho, que ele era um gigante, só que ele era maior do que o normal, bem maior que o normal. Enquanto um gigante normal no universo de One Piece teria tipo 3, 5 metros de altura, esse cara daí tinha no mínimo uns 10 metros. E tipo, quando ele já acorda tipo, que nem o Luffy, pedindo comida e destruindo tudo. E falando em destruir tudo, ele destrói a parede e foge de Trailer Park. Pelo menos da sala que ele tava, né? Mas enfim, as cagadas que ele faz já começa quando ele sobe no mastro de Trailer Park, muda o curso dele pra uma área sem névoa. E tipo, a sorte do pessoal lá que tava de noite. Então não tinha como os zumbis morrerem agora, né? O pessoal que tava sem sombra morrer agora. Mas se amanhecesse, eles iam morrer. Então tipo, eles tinham que pegar as sombras de todo mundo antes do sol raiar, velho. E eu falando nisso, né? O Luffy, o Sanji e o Zoro, eles acordam. E é uma cena muito engraçada o jeito que eles acordam, mas eu não vou falar aqui porque o vídeo tá muito longo. E que eles vão lá, né? O Luffy tem uma treta lá com o Moria. Só que o Moria não precisa fazer quase nada, porque ele pede ajuda para o literal stand dele, que é basicamente a sombra dele. E que eu adorei essa habilidade dele e tal. Então a luta, né? Do stand sombra do Moria contra o Luffy. E que o Luffy ele não conseguia atingir o stand porque ele se desfazia, porque ele era sombra. Mas no final das contas o OZ ele fazia tanta coisa lá, tanta cagada que Trailer Park, a torre de Trailer Park começava a desmoronar. E o Moria fugiu e o Luffy foi atrás dele, né? E o Moria foi até uma floresta. E tipo, ele e a sombra se separaram e o Luffy ele ficou perdido, acabou seguindo a sombra ao invés do Moria. Mas enfim, voltando pro Chapéu de Palha, né? O Brook, ele tá tendo lá uma luta contra o Samurai Zumbi, que era o zumbi que tinha a sombra do Brook. E que quem apareceu lá, o Zoro e o Frank, né? Inclusive foi muito da hora essa luta, porque tipo, o Samurai Zumbi tinha uma das espadas lendárias que o Zoro gostava, né? E o Zoro ele tinha acho que 2 ou 3 espadas lendárias também. E tipo, ao invés do Brook lutar contra o zumbi dele, é o Zoro que luta contra o zumbi do Brook. E ele vence, né? Ele joga sal na boca do zumbi do Brook, e a sombra do Brook volta pra ele. E o Zoro ele pega a espada do Samurai Zumbi, que é aquela espada pretona lá. Que eu adorei essa espada, mano. E aí começa a destruição, né? O OZ, ele meio que tipo assim, os zumbis eles demoram a se acostumar com a sombra nova deles, né? Então, mesmo que, tipo, eles fiquem com a personalidade do usuário da sombra antigo, ainda assim, depois de um tempo, eles vão se acostumar e vai começar a obedecer o Gekko Moria. E com o OZ, isso finalmente aconteceu. E agora ele tá destruindo tudo, né? E começa a luta, né? Quase o Chapéu de Palha inteiro. Eles lutam contra o OZ e eles várias vezes conseguem derrubar o OZ, mas o OZ se levanta
E aí, tipo, ficava nisso, esse loop infinito deles derrotando o Ozei e o Ozei se levantando. Mas aí quando eu penso que tá tudo perdido mesmo, chega quem? Nightmare Luffy, que é uma transformação, uma das primeiras transformações do Luffy. Que tipo, isso aconteceu porque quando ele tava voltando da floresta, ele acabou topando com a gangue que tava lá, né? Que era uma gangue que tinha sido, a sombra deles tinha sido roubada pelo Moriá. E nesse meu tempo, por eles mesmos, acabaram descobrindo a fraqueza, né, dos zumbis, que era o sal e tal. E eles armazenaram várias sombras e não sabiam o que fazer com elas. Mas agora eles descobriram e deram 100 sombras que eles tinham pro Luffy. E o Luffy, ele ficou boladão daquele jeito. E aí, tipo, o Luffy, ele vence o Ozei e tal. Só que, tipo, e ele acaba desfazendo a transformação do Luffy. Mas na verdade o Ozei tava vivo e tal. Mas ele é congelado 2 segundos depois, então ninguém liga mesmo. E tipo, o Moriá ele aparece agora. E aí sim começa a batalha final de verdade, que ele absorve 1000 sombras. Ele fica aquela transformação gigantona dele. Mas o Luffy ele vence o Moriá de novo e tal. E quem aparece lá agora dessa vez é quem? O Kuma, Bartolomeu Kuma, outro Chichibukai. E ele tá lá basicamente porque ele tava conversando com o Moriá sobre o novo Chichibukai que eles conseguiram, né? Que era o Barba Negra, que tava substituindo o lugar do Crocodile. E ele também tava lá pra outra coisa, né? Porque, bom, eles perderam o Chichibukai e o Crocodile e conseguiram um substituto pra ele. Mas, tipo, eles não podiam simplesmente conseguir um Chichibukai e já perder outro, né? Até porque, tipo, isso ia ficar com, tipo, um mau olhar pra o lado da marinha. E ele tava lá pra basicamente acobertar a derrota do Moriá e derrotar os Chapéus de Palha. E de preferência matar eles, né? E o que ele quer é, óbvio, matar o Luffy, que é o que sempre sobrevive. Mas ele tem uma das cenas que, ao mesmo tempo que é uma das cenas mais lindas de One Piece, é uma das cenas que mais te dá pavor e desespero. Que basicamente o Zoro, ele fala que só tá na tripulação do Luffy só pra garantir que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. E tipo, ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra o Luffy conseguir fazer isso. Inclusive, o Zoro tá disposto a ceder a própria vida pra o Luffy virar o rei dos piratas. E é isso que ele faz. O Zoro, ele faz um acordo com o Kuma de que ele vai ter que deixar o Luffy viver com a troca do Zoro ceder a própria vida, né? E é isso que acontece mesmo. O Luffy, ele sai vivo de lá e o Kuma, ele usa aquela habilidade de repulsão dele pra fazer uma repulsão na dor do Luffy. E a dor do corpo do Luffy, o sofrimento dele sai do corpo dele naquela bolha. E tipo, qualquer um que tocar nessa bolha vai, tipo, absorver todo o sofrimento do Luffy e vai pra essa pessoa, só que de uma vez só. E a condição é, o Luffy fica vivo e o Zoro, ele tem que entrar naquela bolha. E é isso que acontece, o Zoro entra naquela bolha e aí, tipo, mano, a condição, o mais da hora disso, do Zoro, é o que eu tô dizendo, que o Zoro é muito da hora, velho. O melhor disso foi que a condição era o Zoro entrar lá naquela bolha, não que o Zoro tinha que morrer, né? E isso que acontece, e o Sanji, que ele sabia que o Zoro ia ter que fazer aquilo, mas não viu o que aconteceu, vai atrás do Zoro pra ver o que aconteceu com ele, né? E quando ele chega lá, tá o Zoro lá. Naquela cena, uma das mais clássicas de One Piece, né? O Zoro em pé, de braços cruzados, todo ensanguentado lá. E o Sanji pergunta o que aconteceu e o Zoro só responde: não foi nada. Tem como não, o Zoro é muito da hora. Mas enfim, né? Eles deixam o Trailerberg lá, dá um último tchau pra Trailerberg. Vão pro Thousand Sunny, dessa vez com o novo companheiro deles, o Brook. E agora, eles finalmente, depois, né, desse contratempo, eles finalmente vão para ir aos Homem-Peixes, pro Novo Mundo. E provavelmente não vai ter mais nenhum contratempo pra atrasar os Chapéus de Palha, né? E provavelmente eles vão conseguir chegar na Ilha dos Homem-Peixes pelo menos em 2 anos, né? É basicamente isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. É isso. Valeu, galera. Tchau e fui. Tchau, galera.